O Pedro está aqui porque nessa semana nós temos o lançamento, pelo menos aqui no Brasil, do filme Meu Amigo Pinguim. E eu não vou falar sobre o que é, eu vou deixar o Pedro falar um pouquinho sobre qual é a sinopse do filme, qual é a história real, inclusive, na qual ele é baseada. E o Pedro está no filme, né? Por favor, Pedro, fale pra gente. Bom, eu tô no elenco do filme, eu interpreto o João mais jovem, só pra gente entender um pouquinho sobre essa história, a história inspirada em fatos reais de um pescador brasileiro, o seu João, e que ele estabeleceu uma amizade com um pinguim, isso em Ilha Grande, tá, pessoal? Um território tropical brasileiro. Então ele cuidou, na verdade, ele resgatou esse pinguim que estava na praia, né, assim, desidratado, com fome, ele cuidou do pinguim, levou pra casa, deu umas sardinhas pro pinguim. O pinguim recuperou as forças e depois de alguns meses voltou lá para a Patagônia, né, o local de origem desse pinguim. Só que aí tem uma questão curiosa nessa história toda. Ano seguinte, quem reaparece na porta da casa do seu João? O mesmo pinguim. Só que isso aconteceu durante 8 anos consecutivos. O pinguim cruzava-se lá da pontinha da Patagônia, lá no extremo sul da América do Sul, nadava até o sudoeste brasileiro para reencontrar o seu amigo, o seu João. Então uma história, é um filme inspirado numa história real. Claro que tem pontos ali de complementos, de ficção, por assim dizer, mas é uma história sobre amizade, é uma história sobre um encontro possível de uma amizade entre um ser humano e um animal, e que tá fora do contexto geográfico, né? Um pinguim, ele não é natural de uma terra tropical, mas eles às vezes se perdem e acabam caindo aqui na costa brasileira. Meu Amigo Pinguim tá em cartaz aí no cinema, quase todo o Brasil, são diversas salas. É uma história linda, muito bem narrada, com a direção do David Sherman, e eu faço o papel do João mais jovem, que depois, posteriormente na história, é interpretado pelo Jean Reno, que eu acho que muita gente conhece, né? O Jean Reno de alguns filmes, O Profissional, Imensidão Azul, o próprio Missão Impossível também, só para citar alguns filmes dele aqui. Maravilha. Eu vou pedir pra produção passar alguns trechinhos, né? Algumas imagens que eu coloquei do filme. Só enquanto a gente fala um pouco sobre ele, não precisa passar o restante, mas enquanto a gente fala um pouquinho é legal dar uma passada aí. Mas eu queria saber como que... Olha aí, o Jean Reno com seu pinguim querido. E engraçado que o Jean Reno agora vai todo mundo querer ter um pinguim, né, gente? Não é pra isso, mas como ele tá não, com depois de dessa brasileiro foto? nesse Né? filme, né? Tá. Eu achei que ele Tá tá... mesmo. Ele tá até que similar. Depois vai passar aí a foto da imagem do João na vida real, né? E eu queria saber como que esse papel chegou até você, né? Pois é curioso, porque eu conheço o David há muitos anos. Eu fiz o primeiro longa-metragem de ficção do David, o Desaparecidos. Foi um longo experimental, então isso em 2010, tá, gente? Já tem um tempo. Isso foi bem antes do streaming todo. E ele sempre brincava comigo, ele falava, você é parecido com o Jean Reno, você me lembra muito o Jean Reno, isso lá atrás. E isso Parece ficou... mesmo. Parece. Ele vinha Verdade. e falava, olha, os teus olhos e tal, do Jean verdade. Reno. Mas isso, assim, sempre num tom mais descontraído de brincadeira. Bom, a brincadeira virou realidade. Alguns anos atrás, ele recebeu o convite para dirigir o filme, Meu Amigo Pinguim, e ele não teve dúvidas. Falou, olha, eu acho que eu tenho o ator certo para fazer o papel. Ele precisava de um ator que ele já conhecia e que falasse inglês também. Então ele falou, olha, eu acho que é você para esse papel, só vejo você fazendo ele mais jovem. Quando ele foi convidado, o Jean Reno já era, e a Adriana Barazza, né, que é a atriz que faz o papel da Maria, esposa do João, na trama, eles já estavam fechados no elenco, né, 2 grandes estrelas. A Adriana é conhecida por Babel, já teve uma indicação ao Oscar, e o Jean Reno. Então eles precisavam encontrar pares, né, mais jovens desses protagonistas que iam depois liderar o filme, por assim dizer. E foi de uma forma muito natural, enfim, são esses, como eu digo, por um luxo do destino, né, nos colocou junto nesse filme, que é lindo. Também é um filme que me fez retornar à atuação. Então aqui tá, né, à esquerda o seu João, que agora ele deve estar com 80 anos. Eu conheci agora, né, o seu João. Nós fizemos a pré-estreia lá em Los Angeles. O filme ele tem produção americana, o diretor é brasileiro, o filme é falado em inglês, mas é uma história brasileira, rodada no Brasil. Vocês gravaram em Ubatuba? Nós filmamos em Ubatuba, Que massa. tanto por uma questão da própria geografia, que tem uma paridade
com Ilha Grande. Ilha Grande Sim. está no estado fluminense, né? Não está tão longe ali. Tem uma paisagem muito parecida. E pelo fato do aquário de Ubatuba ser o aquário que dispunha desses pinguins que são resgatados. Muitos pinguins acabam caindo aqui na costa brasileira, não conseguem mais retornar. Então o aquário de Ubatuba, aliás, faz um trabalho maravilhoso, assim, uma super dedicação. Então foi esse um dos motivos de Ubatuba ser a locação para a gente rodar o filme. 80% das cenas foram rodadas em Ubatuba, outra parte em Paraty, e depois tem um outro núcleo que se passa na Patagônia, que são com atores e atrizes argentinos. Com cientistas, né? Então são basicamente ali 3 núcleos, né? Tem um núcleo brasileiro, por assim dizer, ali dos anos 80, o segundo núcleo que já tem uma elipse de tempo ali de 40 anos, e tem esse terceiro núcleo, que são os argentinos, que ali estão fazendo os cientistas e tal.